Fala pessoal, beleza? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre expressão regular dentro do Firebird. Tem como fazer? Tem sim, tá? Aquele vídeo eu expliquei algumas coisas sobre como fazer a expressão regular dentro do Firebird, só que aquele vídeo foi um pouco superficial, eu passei alguma outra coisinha, na verdade eu nem lembro o que eu validei dentro daquele vídeo, se eu não me engano foi telefone, tá? E nesse vídeo eu quero mostrar algumas coisas para vocês que são as particularidades das expressões regulares. Que, por exemplo, nem tudo que é programado para expressão regular funciona dentro do Firebird. E nem tudo que funciona dentro do Firebird faz parte da regra de expressão regulares. Beleza? Então, hoje eu quero mostrar como fazer uma validação de e-mail dentro da sua aplicação usando a expressão regular de uma forma extremamente simples e esclarecendo várias coisinhas que tem aqui no Firebird que vão te ajudar bastante. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como isso funciona. Então, para começar, eu quero passar alguns conceitos de coisas que a gente vai utilizar só para essa validação de e-mail, que são essas que eu deixei anotado aqui em comentário, beleza? Então, vamos lá. Cadeia de caracteres, tudo que se refere a cadeia de caracteres. Quando eu uso abre e fecha colchete, eu tenho delimitadores para indicar conjunto de caracteres. Ou seja, eu posso colocar um conjunto de caracteres aqui dentro para que eu possa fazer a minha regra, beleza? Aqui embaixo eu tenho outras coisas que eu posso utilizar que são regras do Firebird, tá? Isso daqui não existe na expressão regular padrão. Se você entrar naquele site regexer que eu utilizei, naquele site lá que eu mostrei no vídeo, essas expressões aqui não vão funcionar, porque isso daqui o próprio Firebird interpreta para poder te ajudar. Então, o que a gente vai usar para fazer validação de e-mail vai ser alpha, que é uma cadeia de caractere pré-programada, que são letras minúsculas e maiúsculas, beleza? Então, aqui você já vai ter, só de informar esse comando aqui, você já vai ter uma cadeia de caracteres minúsculo e maiúsculo. Tá? Para e-mail, na hora que você vai cadastrar, tanto faz minúsculo ou maiúsculo. Que daí, na hora que você for enviar, você joga tudo para minúsculo e vai funcionar normal, beleza? Já essa outra expressão aqui, ó, all num, é uma combinação de letras e números, beleza? Então, isso daqui vai trazer tudo que tem dentro desse conjunto aqui e mais os números, beleza? Então, já vai facilitar para a gente, porque tem gente que coloca número no e-mail, até se o e-mail está repetido na hora que você vai criar, ele já sugere até colocar uma numeração na frente. Acho que Hotmail é assim, Gmail é assim, beleza? Então, esses aqui são os conjuntos de caracteres que a gente vai usar. Tem uma particularidade que a gente vai usar um conjunto de caractere específico, tá? Que são pontuação, underline, hífen, essas coisas assim, beleza? Para poder permitir dentro do nosso campo de e-mail. Aí tem aqui, ó, quantificadores. Esses quantificadores me dão a possibilidade de falar quantas vezes eu quero que esse tipo de regra seja permitido. Vou te dar um exemplo. Esse sinal de mais aqui, ele diz que o caractere, que a expressão anterior pode se repetir uma ou mais vezes, com o sinal de mais, beleza? Com o sinal de asterisco, a expressão anterior a esse símbolo pode se repetir várias vezes, porém pode não ter nenhuma ocorrência, beleza? Exemplo, ponto, pontuação. Dentro do campo do e-mail, antes do arroba, não é uma coisa obrigatória. Às vezes tem pessoas que têm pontuação, tem pessoas que não colocam pontuação dentro do e-mail. Então, nesse trecho, ele não é obrigatório. Então, seria uma coisa que ele pode ter 1, pode ter 0 ou mais, beleza? O interrogação, ele indica que a expressão anterior pode acontecer, mas ela é opcional. Porém, ao invés de ter repetições, seria uma vez só, beleza? A gente já vai ver o exemplo dentro do e-mail que a gente vai validar. Aí eu tenho aqui, ó, abre e fecha chave, tá? Esse abre e fecha chave, ele vai indicar o número de quantidade de vezes que isso vai se repetir, mínimo e máximo. Se eu colocar só o primeiro parâmetro, que é o n, ele vai dizer que essa quantidade de expressões vai precisar se repetir n vezes, beleza? Se eu colocar um vírgula ou outro, ele diz que é a partir disso até no máximo isso, beleza? Então, tudo que tiver dentro desse range aí, ele vai aceitar. E aí eu tenho caracteres reservados, certo? Caracteres reservados para a expressão regular do Firebird são esses aqui. Abre e fecha colchete, que eu já expliquei ali em cima. Abre e fecha parênteses. Eu tenho aqui o pipe e outros caracteres aqui, beleza? Menos, mais, também são caracteres reservados. E eu tenho também o caractere de escape, que é o que eu vou utilizar para poder utilizar isso daqui como um caractere de texto mesmo, como um caractere não especial, mas como um texto. Então, por exemplo, hífen, ele pode ter dentro de um campo de e-mail, mas como ele é um caractere especial, para que eu referencie que existe a possibilidade de ter um hífen dentro do meu e-mail, eu preciso usar o caractere de escape, beleza? Então,
eu vou mudar aqui para a aba 2 e vamos começar a fazer a validação de um e-mail real. Então, olha só, para poder fazer a validação do e-mail, você pode fazer em qualquer lugar. Pode ser dentro de PSQL, pode ser dentro de Select, pode ser do jeito que você quiser. Trigger, Procedure, qualquer lugar, tá? Porque basta você usar a cláusula similar to. Então, vou fazer via Select mesmo. Select from RDB database. E aí, aqui eu vou colocar um case, dessa forma aqui, ó, case, when. Aí eu vou colocar um e-mail, por exemplo, edson.gregorio@mqfs.com.br, beleza? E aí, na frente desse texto, desse caractere que eu estou colocando, eu vou colocar assim, ó, similar to, tá? E aqui embaixo eu vou colocar a minha expressão regular, porque aqui na frente vai ficar meio curto para a gente fazer, tá? Então a expressão regular vai entrar dentro dessas duas aspas. E aqui na frente eu coloco o escape, que é o caractere de escape que eu vou precisar deixar configurado. Então eu vou deixar aqui contra barra, que é o padrãozão utilizado já em expressão regular, beleza? Then... E aí aqui eu vou colocar um S, porque se ele for similar à regra que eu vou colocar aqui, então ele vai retornar que sim, que ele é similar, beleza? E aqui no else eu vou colocar como N, caso ele não seja similar. Daí eu vou colocar um AND aqui, para poder finalizar esse case e só, beleza? Então se eu der F9 aqui, ele vai trazer como não já, porque não tem expressão nenhuma regular configurada aqui, tranquilo? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a fazer a configuração. Beleza, para poder validar um e-mail como esse aqui, que tem texto, tem pontuação, tem mais texto aqui depois da pontuação, tem o arroba, que é obrigatório, tem o nome do domínio que é utilizado, né? Tem ponto, depois do nome do domínio, e aí ele tem ponto .com, e não obrigatoriamente ele tem ponto .br, pode ser qualquer outra coisa. Mas aqui a gente vai fazer uma validação que provavelmente sirva para a maioria dos casos. E aí você vai precisar ver se todos os casos que você precisa vão estar avaliados aí, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos começar aqui fazendo uma expressão onde os primeiros caracteres aqui não podem ser números, tá? Precisam ser texto, precisa ser letra só. Então eu vou colocar aqui, ó, abre e fecha o colchete para poder identificar uma sequência de caracteres. E aí a gente tem aqui no nosso manualzinho que este cara aqui, ó, inclusive o colchete, é um comando para poder ter uma cadeia de caracteres, tá? E aí vou copiar isso daqui e vou colocar aqui dentro desse colchete. Então fica dois colchetes mesmo, tá? Abre, aí coloco o comando alpha entre dois pontos, tá? E aí eu tenho fecha, fecha colchete, das duas formas, beleza? E aí quantos caracteres podem ter para isso daqui? Tem que ter pelo menos um e pode se repetir várias vezes, certo? Então a ideia é usar o sinal de mais aqui para poder usar pelo menos um caractere. Tá? Vamos começar validando já para poder não tentar fazer uma regra completa e aí chegar no final das contas não saber onde que está errado. Tá? Então eu vou fechar essa string aqui e vou comentar o resto, beleza? Assim eu estou validando só o comecinho do e-mail. Vou dar um F9. Opa, deu errado aqui, né? Porque faltou o similar to. Tá? Esse similar to aqui não pode entrar no comentário, então vou deixar ele aqui embaixo, beleza? Dessa forma aqui. Tranquilo. Vou dar F9. E aí, beleza, então ele já retornou um S aqui porque ele encontrou letras sendo iniciadas aqui nessa string, beleza? E aí, não importa a quantidade de letras que eu coloque aqui, ó, vou dar um F9, inclusive maiúsculo, e ele retornou como sim, porque esse sinal de mais aqui já identifica que essa expressão anterior, essa daqui, ela vai se repetir uma ou mais vezes, beleza? Se eu deixar sem o sinal de mais, ele vai validar o quê? O primeiro caractere, somente. Vou dar um F9, e aí ele vai me retornar N, tá? Porque ele pediu um caractere, tá? Então o sinal de mais aqui é muito importante colocar. Vou tirar esse monte de lixo que eu escrevi aqui. E beleza. Agora a gente vai validar esse ponto que tem aqui. Esse ponto que tem aqui poderia ser um ponto, poderia ser um underline, poderia ser um hífen, poderia ser uma dessas três possibilidades que eu vejo, tá? Pode ser que você enxergue mais alguma possibilidade, mas eu vejo essas três, tá? Então vamos fazer com que essas três possibilidades possam aparecer dentro do e-mail. Ou seja, se eu colocar o ponto aqui e der um F9, ele já vai retornar como N, porque ponto não está no meio dessa cadeia de caracteres pré-configurado pelo Firebird, beleza? Então eu tenho que adicionar ela aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar abro e fecho colchete, e vou colocar aqui dentro do abre e fecha colchete os caracteres que são possíveis acontecer no meio dessa string. Então pode ser ponto, pode ser underline e pode ser hífen. Porém, olha só, se a gente observar aqui nesse manualzinho, o hífen, que é o sinal de menos,
ele é um caractere reservado, certo? Se ele é um caractere reservado, eu preciso usar o caractere de escape na frente dele. Inclusive, esse underline aqui também é um caractere especial, então eu preciso colocar caractere de escape na frente de cada um deles. Então, aqui e aqui, beleza? Vamos dar um F9 para testar? F9, e ele já encontrou o ponto, beleza? Vamos testar agora com underline, vou dar F9, retornou que sim. Vamos colocar hífen, vamos dar F9, retornou que sim. E vamos colocar, por exemplo, um e-comercial aqui, tá? E-comercial não é um caractere permitido para e-mail, vou dar F9, e ele retornou como não, beleza? Então, somente esses caracteres. Agora, e se eu não tiver nenhum ponto, ou hífen, ou underline? Ele tem que validar normal, porque não é um caractere obrigatório. Então, vou dar F9 aqui, ó, e ele retornou não, certo? Como não validado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar mais uma opção aqui fora desse colchete para dizer que esses caracteres aqui não são obrigatórios. Qual que é o sinal? Voltando aqui no manualzinho, a gente vê que o interrogação, ele identifica que a expressão anterior é opcional, beleza? Então, aqui na frente eu coloco uma interrogação. E aí vou dar um F9, agora ele retorna como S, beleza? Que ele já conseguiu validar sem o ponto, mas se eu colocar o ponto e der um F9, ele continua aceitando porque é um caractere opcional, que pode acontecer aqui no meio, beleza? Agora, depois desses caracteres aqui, tipo ponto, underline ou hífen, pode acontecer de ter mais texto, certo? Que é o caso desse meio aqui. Exemplo, vou tirar aqui essa aspa, vou desfazer o comentário, vou fechar a aspa aqui, ó, antes do arroba e comentar o restante. Então, edson.gregorio é um e-mail válido, tá? Desconsiderando esse arroba mqfs.com.br, tá? Isso aqui depois a gente vai ver. Mas isso daqui é um início de e-mail válido, tá? Então, o que eu preciso fazer? Se eu der F9 aqui agora, eu não estou informando que na minha expressão regular tem alguma coisa depois desses caracteres opcionais. Então, se eu der F9 agora, ele retorna como não, porque ele não está esperando esse texto aqui. Esse formato aqui está errado, tá? É diferente de expressão regular, que expressão regular, se você disser que ele começa com isso daqui, ele já vai encontrar esse trecho aqui e vai falar assim, bom, beleza, está validado, existe, encontrei, certo? Só que no caso do Firebird, quando você usa similar to, ele precisa considerar toda a sequência dos caracteres que foi informado, beleza? Portanto, existe uma sequência de caracteres que está aqui na frente dessa pontuação que não é obrigatória. Então eu posso colocar aqui, ó, abre colchete 2 vezes, fecha colchete 2 vezes, 2 pontos, e aí o que eu poderia colocar alfa. Só que, se eu colocar, por exemplo, 88 aqui, que são 2 números, esse 88 também é válido dentro de um e-mail. Afinal, vários de vocês devem ter e-mail com numeração. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar aqui, ó, aquele all num, que é aquele que a gente viu aqui no manualzinho também, ó, que o all num, ele compreende tanto letras, que são os que estão dentro dessa tag, vamos chamar de tag, quanto números, beleza? Então, se ele aceita letras, maiúsculas e minúsculas, e números, então ele pode entrar aqui dentro, depois dessa opção aqui, beleza? Quer dizer que aqui pode ter número? Sim, aqui pode ter número, pode começar com uma letra e pode ter número. Ah, mas você não falou que começava com alfa? Começa, mas pelo menos um, ou seja, a primeira aqui tem que ser letra. Se eu colocar um número aqui, onde que ele vai cair? Ele vai cair dentro desse all num aqui, beleza? Então, por exemplo, vamos por partes aqui. Vou dar um F9, e aqui ele ainda não validou. Por quê? Porque esse texto aqui, sei lá por quê. Oxi. Porque aqui eu estou dizendo que isso daqui é um caractere. Lembra que eu usei esse mais aqui, para poder dizer que tem que ter um ou mais? Nesse caso aqui, eu posso ter nenhum caractere ou vários. Então eu coloco o sinal de asterisco, beleza? Colocando asterisco aqui, aí eu posso dizer que pode ter um ou mais caracteres depois da pontuação. Vou dar F9 aqui, ó, e ele está como sim. Agora, voltando naquela situação, se eu colocar um número aqui, do jeito que está aqui, vai funcionar? Eu acho que não, hein? O que você acha? No F9 aqui, ó, e ele não funcionou. Por quê? Porque, olha só, aqui eu coloquei que vai entrar uma pontuação para depois entrar qualquer coisa numérica, certo? Então, qual que é a ideia? Eu tenho que permitir números também antes da pontuação, certo? Dessa pontuação, ou do underline, ou do hífen, beleza? Então, o que eu posso fazer? Lembra que eu falei que a ideia aqui é que comece pelo menos com uma letra e depois pode ser letra e número? Então, tá. Então, esse mais aqui está dizendo que a expressão alfa vai se repetir uma ou mais vezes. Porém, se eu deixar sem o mais, ele vai dizer que a primeira letra tem que ser letra, certo? Maiúsculo ou minúsculo. E aí eu posso adicionar um outro aqui, ó. Abro 2 vezes, fecho 2 vezes, 2 pontos, all num.
E aí, na frente do alnum, sim, eu coloco o sinal de mais, porque daí o alnum pode se repetir várias vezes. Porém, aqui, a primeira posição tem que ser uma letra. Vamos dar F9 aqui agora. Agora ele validou certinho, beleza? Então, assim permite que eu possa ter esse 8, ou qualquer outro número aqui, ó, antes mesmo dessa pontuação que é opcional, beleza? Então, eu vou dar F9 de novo, e ele me trouxe validado certinho, tranquilo? Se eu não colocar nenhum número aqui, vou dar um F9 e ele vai validar certinho, normal, porque isso daqui também compreende letras, tranquilo? Agora, o que tem depois dessas possibilidades aqui é o quê? É o arroba. O arroba ele é obrigatório dentro de e-mail. Portanto, deixa eu tirar aqui, fecho a aspa e comento o restante. O arroba é obrigatório? É. Então, como ele é obrigatório, aqui no final dessa string aqui, eu vou colocar simplesmente assim, ó, arroba. Não é uma cadeia de caracteres, é só o arroba. Como é só o arroba, eu posso deixar ele sozinho, tá? Eu posso deixar ele fora do colchete, mas se eu colocar colchete aqui não tem problema também. Vou dar um F9 e aí ele já aceita esse e-mail como válido porque ele tem o arroba. Agora, se eu remover o arroba daqui, vou dar um F9, ele já deixa como não validado, tranquilo? Então, até aqui, nossa regra está super boa. Beleza? Depois do arroba, eu tenho que ter um domínio. E o domínio vai ser o quê? Pode ser número, pode ser letra. Então, a gente entra aqui com o alphanum de novo. Beleza? Que é, na verdade, alnum, né? Alnum. E aí, quantos caracteres pode ter? No mínimo 1, no máximo quantos quiser, certo? Então, eu vou colocar um mais aqui para que ele me obrigue a ter pelo menos uma letra aqui, tranquilo? Vou dar um F9 e do jeito que está aqui ele não vai validar, porque ele obriga que tenha pelo menos uma letra depois do arroba. Vou dar um F9 e olha só, não validou. Se eu colocar a letra A aqui, vou dar um F9 e aí ele valida, tranquilo? Então, eu vou tirar isso daqui, vou deixar o meu domínio aqui e vou fechar aspas. F9. Ah, comentar, né? Agora sim, F9. E aí ele me validou. Beleza. Se eu adicionar um ponto aqui, vai dar certo? Não vai, porque o ponto não está compreendido dentro do alnum. Vou dar um F9 de novo. E olha só, ele deu não, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu preciso adicionar a possibilidade de ter um ponto aqui. Na verdade, é a obrigatoriedade de ter um ponto, porque eu não tenho como ter um e-mail que não tem um ponto separando o domínio do .com ou do .com.br, certo? Então eu preciso colocar aqui, ó, que o ponto, ele é obrigatório, certo? Só deixei um ponto aqui, vou dar um F9 e ele já deu certo, beleza? Então ele já encontrou esse ponto aqui, e se eu remover esse ponto, ele vai dizer que é inválido, porque precisa ter um ponto depois daquela última cadeia de caracteres, certo? Então, mantenho o ponto aqui, e vamos fazer a validação agora do com, beleza? Esse com aqui pode ser .com, pode ser .net, pode ser uma porrada de coisas. E eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele permite até 2 letras, que não é obrigatório ter o .com no e-mail. Eu acho, tá? Se isso é verdade, então vamos prevenir isso dentro da nossa string, tá? Se eu colocar .com, eu preciso ter 2 ou 3 letras depois desse ponto, certo? Então, ou é 2 ou é 3, nada mais, nada menos, tá? Se você encontrar uma situação que não se encaixa nessa regra, é só corrigir, tá? Vou te mostrar já. Vamos comentar aqui. E aí, aqui, no finalzinho, eu vou adicionar uma expressão onde vai ter um conjunto de caracteres e é somente letras nesse caso, tá? Então eu vou colocar, abre e fecha de novo aqui, 2 pontos e alfa, beleza? Assim ele vai pegar somente caracteres. E quantos caracteres são? Lembra que eu falei? No mínimo 2, no máximo 3. Então abre e fecha parênteses aqui na frente, ao invés de colocar o mais ele não tem limite, então ele poderia colocar vários. Então eu vou colocar aqui, ó, 2,3. No mínimo 2, no máximo 3, beleza? Se eu tirar isso daqui, ele vai falar assim, no mínimo 2. Dessa forma aqui, eu já tenho essa validação do ponto com, do com somente, né? Na verdade, o ponto está antes. Beleza? Então, eu vou dar F9 aqui e a gente já vê que ele conseguiu validar. Se eu colocar ponto .br, por exemplo, vou dar F9 e ele consegue validar também. Por quê? Porque BR tem 2 letras. Se eu colocar ponto .b, ele já não pode validar. Vou dar F9 e olha só, não ficou válido. Tranquilo? Então, vou deixar ele aqui como ponto .com. E aí, vou testar agora o ponto .br. O ponto .br já é um caso à parte, porque Gmail não tem ponto .br, por exemplo. Hotmail não tem ponto .br, mas vários e-mails têm ponto .br no final. Então, esses últimos 3 caracteres aqui são opcionais, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou abrir um novo conjunto de caracteres, onde esse novo conjunto de caracteres pode ser somente letras. Então, eu vou colocar aqui, ó, alfa, beleza? E esse conjunto de caracteres aqui tem que obrigatoriamente ter 2 posições, beleza? Então eu vou colocar aqui entre chaves 2, beleza?
ele vai falar que esse conjunto aqui, que tem depois da pontuação, tem que ter duas posições, e nada mais e nada menos. E eu esqueci de colocar o ponto aqui, né? Esse ponto aqui ele é opcional, beleza? Então como que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar o ponto antes, porém esse ponto ele não está como opcional dessa forma que ele está aqui, certo? Se eu mandar rodar aqui agora, ele vai dar certo? Por quê? Porque esse e-mail atende, vou dar F9. Então ele validou. Agora, como o ponto e o BR aqui é opcional, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um parênteses antes do ponto, desse último, e vou fechar no final aqui, depois da numeração do tamanho do alfa. E depois desse parênteses eu vou colocar uma interrogação para informar que essa expressão toda aqui é opcional. Ou seja, o ponto BR é opcional. Então eu vou dar F9 e ele continua validando, certo? Porque ele é opcional, mas ele pode existir, certo? Então eu vou tirar esse ponto BR daqui e vou dar F9. E ele me trouxe como válido também, porque existe gmail.com, como eu acabei de falar. Se eu colocar um ponto aqui, ó, vou dar F9, ele acabou não validando. Por quê? Porque o ponto ele tem que ser seguido de caracteres alfa. Então, dessa forma aqui, se você for colocar o ponto, você tem que colocar o ponto BR, ou ponto PY, por exemplo, que é o domínio do Paraguai, né? Vou dar F9, e ele funciona, beleza? Então, essa é uma regra que a gente consegue fazer validação de e-mails desse formato aqui, beleza? Então, eu vou deixar esse select aqui do script dentro dos comentários aqui para você poder baixar, caso você queira fazer essa validação. E lembrando, se você tiver no PSQL, você vai fazer assim, uma variável similar to, e aí a expressão e o caractere de escape, beleza? Dessa forma aqui. Se ele retornar true, então ele pode ser válido. Se ele retornar false, ele vai ser inválido, beleza? Então, com isso daqui a gente já consegue fazer a validação de e-mails. Ficou uma expressão grande, mas como você viu, explicando passo a passo, é bem simples de entender. Então, junto com esse select aqui, eu vou deixar esse manualzinho. E se você quiser ver mais, tá? Isso daqui não compreende tudo. Se você quiser ver mais informações das regras que o Firebird aceita, tem aqui no site do Firebird, deixei separado, ó. Se você pesquisar similar to Firebird no Google, é o primeiro link que vai aparecer. E logo aqui embaixo, ó, você tem toda a estrutura da expressão regular que você pode utilizar, beleza? Tem lá os caracteres especiais, tem lá o formato que você tem que fazer, tem exemplos de uso, beleza? Tem, ó, além do alpha e do all num, eu tenho outras coisas também, ó, espaço, espaço em branco, dígito, maiúsculo, minúsculo, né, minúsculo aqui no caso, maiúsculo, beleza? Então, basta dar uma olhada aqui com mais calma nessa documentação e ele tem vários exemplos do que pode ser usado para poder ter várias regras de validação aí dentro do seu banco, tá? E o ideal é que você deixe tudo sempre bem combinadinho, por exemplo, qual é a regra que essa regra aqui está validando, porque daí fica muito mais fácil de você deixar comentado falando assim, ó, essa regra vai aceitar a primeira letra aqui, maiúscula ou minúscula, sendo somente letra, a partir da segunda e diante vai poder aceitar letras e números, pode existir pontuação, hífen ou underline, pode existir mais texto em seguida, tem que existir um arroba, que é obrigatório, tem que existir um domínio, que é obrigatório, pontuação e com aqui no final, pode ser obrigatório ou não, tá? Então, tudo isso é interessante você deixar bem descrito em cima da sua regra, comentado, para que no futuro você não tenha dificuldade de ter que olhar aqui, item a item, para poder interpretar essa expressão, tá? Muito melhor você ler um texto bem explicadinho e aí você sabe exatamente onde mexer com muito mais facilidade e muito mais velocidade. Beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar um like aí para eu saber que você está gostando do conteúdo. E se você chegou agora e quer ver um resumo de todos os vídeos que eu já postei aqui no canal, tem uma lista completa com mais de 80 vídeos no canal do Telegram, que o link está aqui embaixo também, que você pode acessar de graça, tá? Dentro dessa lista tem falando assim, a capa do vídeo, uma sinopse dele, o link para você assistir direto no YouTube e o link para você assistir direto no Facebook. Sem precisar ficar procurando, vasculhando, rolando aí o Facebook, que a gente sabe que ele demora para carregar. Beleza? Sem contar que as pessoas do Telegram têm acesso privilegiado à informação, porque a informação chega para eles primeiro, beleza? Afinal, YouTube e Facebook não avisa todos os vídeos que são postados no canal. Tranquilo? Eles avisam o que eles querem, tá? Isso é opção deles. Então tá, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau e até mais.